Quando falamos de literatura de língua portuguesa, por sermos brasileiros, nós muitas vezes pensamos nos nossos escritores. Mas e em Portugal? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Éden Brito, do canal Literatura no Vestibular. Hoje eu quero falar sobre O Primo Basílio, uma obra que foi publicada no ano de 1878 por Eça de Queiroz, escritor português. A obra ela é ambientada na cidade de Lisboa. Personagens principais, nós temos ali um grupo com um casal, que era o Jorge e a Luísa, um primo dela, o senhor Basílio, daí o nome da obra, Sebastião, que era melhor amigo do Jorge. Nós temos a Leopoldina, que era uma mulher que levava uma vida muitas vezes ali bagunçada, complicada, fazendo aquilo que bem entendesse, e ela era amiga de escola, do tempo ali escolar da Luísa. Nós temos também a Juliana e a Joana, que são duas mulheres que trabalham como empregadas domésticas serviçais na casa da família, do Jorge e da Luísa. E a história começa com o Jorge, engenheiro, trabalhando em uma repartição pública. Ele é enviado em uma viagem, vai ficar ali uns 90, 120 dias fora. Nesse período, Basílio, primo da Luísa, chega até Lisboa. Ele havia passado um período no Brasil por conta ali de uma certa crise financeira. Ele veio para cá para tentar se reconstruir financeiramente. Volta para a Europa, começa a ficar um tempo, primeiramente, em Paris, na França. Depois ele vai até Lisboa, visita a prima. E aí, alguns aspectos são importantes na história. O primeiro deles, nos é revelado que no passado, a Luísa e o Basílio tinham tido um caso amoroso. E desse caso amoroso, acaba que ela ali nutria aquela esperança de um casamento. Só que o Basílio vai embora para o Brasil e daqui ele manda uma carta para ela, terminando o noivado. Nesse período ela encontra o Jorge, conhece, se casam, estão juntos ali. Basílio retorna, Jorge está fora. Ele comenta com um amigo ali que ele quer reconquistar a prima. E é claro, é visível no livro nesse momento que para ele vai ser uma aventura e ela, por já ter amado ele no passado, ela fica totalmente ali balançada. E acaba que com o tempo, com as visitas do Basílio e tudo mais, eles acabam realmente começando um relacionamento extraconjugal. Um adultério. Essa é a verdade. A obra segue. Uma série de situações vão acontecer ali. Basílio acaba alugando um local para que eles se encontrem com uma certa regularidade. Dá aquele canto, aquele lugar, o apelido de Paraíso. E aí, estão sempre se encontrando ali, estão juntos e tudo mais. Um determinado dia, a Luísa vai escrever uma carta para o Basílio, porque o Basílio não apareceu, naquele dia. E aí acaba que chegam algumas pessoas, ela tem que se desfazer rapidamente da carta. Ela embola e joga no lixo. A Juliana pega aquela carta, guarda. Depois, no decorrer do livro ali, o que que veio a acontecer? Ele e ela continuam se encontrando ali e tudo mais, estão juntos. Acontece uma confusão na casa. A Luísa quer mandar a Juliana embora. Quando ela fala para a Juliana, você está demitida, pode ir embora, a Juliana fala assim: não, eu tenho carta que você escreveu para ele. E aí depois é descoberto que ela tem mais de uma, inclusive, e eu quero dinheiro. Ela exige inicialmente uma determinada quantia. Nesse período, percebendo toda aquela confusão, o que que o Basílio faz? Ó, foge, vai embora para França. Ele retorna para Paris e fala para Luísa que se ela precisasse de dinheiro era para escrever para ele. Beleza, foi embora. Agora a Juliana vai começar a transformar a vida da Luísa num verdadeiro inferno. É uma inversão de papéis mesmo, onde ela coloca a Luísa para muitas vezes fazer o seu serviço. Ela não quer passar roupas, a Luísa vai lá e passa. Ela não quer fazer ali, varrer a casa, por exemplo, Luísa tem que fazer isso. Em determinado momento, a Juliana que morava no sótão, um lugar mofado, desagradável, desce para um cômodo, uma acomodação ali na casa em um ambiente melhor.
E ali ela vai, inclusive, ganhar da Luísa uma série de roupas, uma cama nova, lençóis. Passou a ter uma vida ali extremamente boa. Essa é a verdade. E a história segue. O Jorge retorna, percebe ali tudo aquilo que está acontecendo, porque que a Luísa muitas vezes está fazendo serviço doméstico e tudo mais. E a Luísa sempre defendendo a Juliana, falando assim, não, é porque ela é uma mulher muito doente, ela é isso, ela é aquilo, vai defendendo ali aquela criada. E realmente, a Juliana era uma mulher doente, com uma série de problemas de saúde. A história segue. A Luísa, cansada de tudo aquilo, manda uma carta para o Basílio pedindo dinheiro. Nunca recebeu resposta. Passa-se ali, passa-se um tempo sem respostas. Ela ali naquele sofrimento, com aquela vida ali de exploração, chantagem mesmo que a Juliana passava, fazia com ela, até que em um determinado momento, o que que veio a acontecer? Ela, cansada de tudo aquilo, ela pede ajuda para o Sebastião. Lembram dele? O melhor amigo do Jorge. Ela conta por alto ali o que está acontecendo, pede um socorro. O Sebastião fala que vai dar um jeito de tomar aquelas cartas. Conversa com um primo, que é chefe militar, vai até a casa da Luísa. Já tinha combinado com a Luísa para que numa determinada noite a Luísa saísse, levasse o Jorge junto, que aí a casa ficaria vazia. Quando ele chega lá, somente a Juliana estava na casa, como ele conversou com o primo dele, foi um policial junto com ele. Esse policial, pela descrição, era um homem robusto, forte, alto, aquele que impunha mesmo. Então, ali numa certa pressão, a Juliana não teve opção, entregou as cartas. O policial vai embora, recebe uma gorjeta ali, vai embora. Ela vira para o Sebastião e fala o seguinte: eu não tenho mais as cartas, mas eu vou contar para ele tudo aquilo. Eu vou contar para o seu Jorge tudo aquilo que a mulher dele fez. O Sebastião fala assim: conta, conta, que você vai presa porque você roubou, pelas chantagens, pela extorsão, por tudo aquilo que você fez, você vai presa. Conta. Como eu disse anteriormente, a Juliana estava doente. A Juliana, ali no meio daquela situação, ela acaba desmaiando. Provavelmente um aneurisma. Morre. Então, está ali, vai ser enterrada e tudo mais. A Luísa pensa que seus problemas foram resolvidos, porque a Juliana morreu, já não tinha mais aquela confusão toda. E aí, os primeiros dias após a morte da Juliana, por tudo aquilo que aconteceu, a Luísa acaba passando um pouco mal, fica um pouquinho adoentada. Chega uma carta do Basílio. Quem vê a carta? O Jorge. Ele abre, lê aquela carta onde o Basílio conta que só naquele momento havia recebido a mensagem dela pedindo dinheiro. Diz que sente falta, inclusive, de encontrá-la no paraíso. Ele sente falta disso. E aí o Jorge descobre toda a traição, tudo aquilo que havia acontecido. Ele começa a ligar os pontos, ele percebe que a esposa fazia os serviços domésticos porque a Juliana sabia, estava explorando ela. Era uma forma de comprar o silêncio da Juliana. A obra segue, o que que vem acontecer agora? Luísa melhora? Melhora, tá bem, em determinado momento. O Jorge confronta ela por conta daquilo, mostra a carta, comenta tudo. A Luísa desmaia. Desse desmaio, ela não melhora mais. Morre. Morta, enterrada. O Jorge, obviamente, não fica bem. Basílio retorna da França. Quer fazer uma visita para a prima. Chega na casa, casa fechada, pergunta ali para os vizinhos, aí fala: não, ó, o seu Jorge não está, tá morando em outro canto. Aí a dona Luísa morreu. Aí ele descobre que a prima morreu. Ele encontra aquele mesmo amigo do começo ali, né, que sabia ali daquela aventura que era a prima para ele. Começam a conversar, ele fala que a prima morreu. E aí o cara desmerece a prima, ele também começa a falar coisas de certa forma pejorativas em relação a Luísa. Coisas relacionadas à forma como ela se vestia, da maneira como ela andava, inclusive os meios de transportes que ela utilizava, carruagens, bondes, muitas vezes mais simples, não eram coisas robustas, então eram coisas assim que não eram bem aceitas no mais alto nível da sociedade, e o Basílio fica ridicularizando uma falecida. E termina com ele virando para um amigo e falando assim: ó, poderia era ter trago fulana de tal para cá. E a gente percebe que aquela fulana de tal que ele cita, na verdade, era a namorada do momento dele, uma francesa.
Percebam que nós temos uma história, 1878, realismo, período onde a mulher nem sempre era tratada como uma figura com comportamento santo. Em qual sentido essa santidade? Romantismo, que nós temos grandes nomes aqui no Brasil, por exemplo, José de Alencar. Este romantismo tratava a mulher como uma figura santificada, perfeita, que não cometia erros. Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, Senhora, José de Alencar, Cinco Minutos, A Viuvinha, são obras excelentes para mostrar essa figura feminina. Aqui não, aqui é uma figura feminina que comete o adultério. A Luísa cometeu um adultério. É o que nós chamamos dentro da literatura, muitas vezes, ali de dessacralização da figura feminina. O que é a ideia do sacro? O religioso, o santificado. É dessacralizar essa figura, ou seja, retirar aquela aura, aquela ideia de uma santidade desta figura. É coincidência, então, ele ter colocado desta forma em um livro que era deste período literário? Sem sombras de dúvidas, não. Se você é meu aluno presencial, já foi, ou assiste aos vídeos aqui no canal, já me ouviu falar que não existem coincidências, existe intencionalidade. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.